Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da nossa estreia na Libertadores, na tão temida altitude, né? Acho que o Flamengo fez um excelente jogo contra o Cusco. Um jogo, na minha visão, assim, perfeito, dentro do que a gente enfrenta jogando na altitude. Para mim, o ponto-chave do jogo foi o Flamengo, os jogadores do Flamengo conseguirem ficar com a bola. Quando você fica com a bola, você não cansa, você cansa o adversário. Então o Flamengo conseguia acertar a maioria dos passes, conseguia movimentação entre os jogadores. Não foi aquela posse de bola inofensiva, não. Era uma posse de bola visando o ataque, visando o gol. Então acho que esse fator aí foi preponderante para a nossa vitória. Foi tanto, na minha visão, essa questão de ficar com a bola, de ter a posse de bola de uma maneira inteligente e ofensiva, que, para ser sincero, assim, em nenhum momento eu vi o jogador do Flamengo passando mal lá de altitude, em nenhum momento eu vi o time não conseguindo recompor, sabe? Nem parecia que estava jogando na altitude devido a esse fator. O Léo Jardim, na minha visão, coloca o time que deveria ter jogado mesmo, jogadores que têm uma capacidade física melhor, acostumado a correr mais devido às suas posições, né? Bruno Henrique, vida toda de ponta, o Plata também, né? Só o Carrascal mais que era um meia, que não tem essa característica de fazer a ponta e recompor, De La Cruz, na minha visão, jogou muito bem, fez o time jogar, deu ritmo. Acho que todo mundo jogou bem. Só queria fazer um parênteses em relação ao Carrascal. Algumas vezes ele não consegue dar prosseguimento à jogada porque ele segura demais a bola. Hoje, umas 2 vezes, era só ele dar prosseguimento ao passe e ele carrega a bola. Quando ele carrega a bola, tira a velocidade do nosso ataque e a defesa adversária recompõe. Acho que se o Carrascal soltar essa bola mais rápido, o futebol dele vai melhorar. Paquetá, grande partida também, tá? Então, assim, uma vitória importante para dar moral. O Flamengo nos últimos anos sofre na altitude. Ano passado, mesmo sendo campeão, a gente sofreu nessa primeira fase, claro, que é só o primeiro jogo. Mas assim, se a gente olhar um histórico recente aí, até mesmo em 2025, como eu disse que a gente foi campeão, uma dificuldade de somar pontos fora de casa. Então vitória importante, um adversário que ficou claro que tecnicamente não era um time bom, porém a altitude, que é um aliado desses times, o Flamengo do Leonardo Jardim, de forma inteligente, soube usar as armas certas para combater essa altitude. Então, no primeiro tempo, faltou aquele passezinho certo, que é difícil mesmo na altitude calibrar o passe, né? Faltou aquele detalhe para a gente abrir o marcador, o domínio total do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo abre com o cruzamento do Ayrton Lucas, uma excelente cabeçada do Bruno Henrique, uma jogada toda em diagonal, a bola sai da lateral direita, passa pelo meio de campo em diagonal, chega no Plata, o Plata acha o Ayrton Lucas faz um ótimo cruzamento e o Bruno Henrique finaliza bem. Aproveitando aqui também para falar do Ayrton Lucas, né? O Flamengo toma um gol que estava impedido ali milimetricamente, mas mais um erro do Ayrton Lucas. Até o Zico já falou sobre isso aí no passado. O Zico, numa entrevista, fica nervoso. Falou, toda hora o cara toma o gol do mesmo jeito em cima dele, em cima do Ayrton Lucas. Foi assim contra o Bragantino. É a mesma jogada que foi contra o Bragantino. Primeiro, ele dá condição para o adversário, ele não sai. É só dar 2 passos para frente, que ele ia deixar o cara muito mais impedido do que estava. Foi um impedimento ali extremamente ajustado, certo? E depois que essa bola entra nas nossas costas, ele tem que fazer a diagonal, ele tem que trombar com o cara, tem que dividir a bola. É o que o Varela fez contra o Santos. O lateral, quando toma essa bola nas costas, na diagonal, ele tem que fechar e dividir a bola. O Varela contra o Santos salvou um gol assim. Então o Ayrton Lucas dá a condição de impedimento,
escorrega na hora de fazer essa diagonal defensiva para bloquear o chute ou para atrapalhar. Então, assim, ofensivamente, o Ayrton Lucas é bom. Ele entrega alguma coisa. Agora, essa questão defensiva é realmente assustador como que o jogador não evolui, tá? Só esse parênteses. Mas, enfim, esse jogo de hoje me lembrou muito a estreia do Flamengo na Libertadores de 2019. Eu lembro direitinho desse jogo, não vou lembrar o adversário, mas lembro que era altitude, lembro que o Flamengo jogou bem e venceu com o gol do Gabigol, certo? Depois o Flamengo faz 1-0, o jogo fica melhor ainda pra gente, que o time deles tem que sair, a única jogada é a bola no segundo pau pro centroavante deles, o Flamengo consegue marcar isso bem, e o nosso segundo gol sai depois com as substituições, né? Primeiro entra o Luiz Araújo no lugar do Carrascal, aí depois entra Pedro, Léo Ortiz, que nos 10 minutinhos que teve em campo, jogou demais como volante, como que ele consegue limpar as jogadas, com um toque ele limpa, né? Facilita muito a vida dos meias, no caso, né, que o Paquetá saiu, mas o Paquetá que fez essa função, o Arrascaeta. Aí o Flamengo faz o segundo gol, o Léo Ortiz limpa a jogada, o time deles todo na frente tentando empatar, e a bola sai num 3 do Flamengo contra 2 defensores do Cusco. A bola bate no pé do Arrascaeta, Luiz Araújo finaliza, o Arrascaeta no rebote faz o segundo gol do Flamengo e o jogo acaba ali. Então, vitória importante. Domingo já tem o Fla-Flu. Na minha visão aqui, a muitos quilômetros de distância, óbvio, mas pela televisão, não senti o time do Flamengo exaurido, exausto, o jogador acabou o jogo. Eu não observei nenhum jogador se jogando no chão, com falta de ar, cansado ao extremo, não, pelo contrário. Senti os jogadores bem, saindo, andando, conversando e tal. Então, assim, muito, muito boa essa vitória do Flamengo. Não precisou forçar jogadores que sabidamente não têm o preparo físico para aguentar um jogo na altitude, um Fla-Flu. No caso de Pedro e Arrascaeta, né? O Pulgar volta. O Jorginho está com uma lesão na panturrilha, não se falou a gravidade, mas espero que dê tempo dele jogar também. Então, assim, uma vitória muito boa, tanto na Libertadores, e uma vitória também muito boa na questão física, né? Pensando já no Fla-Flu de domingo. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.